Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Conder, eu vim aqui dar uma aula agora de Geometria Analítica 3, equação da circunferência. Vamos conferir essas questões? Fala galera, olha essa questão da UCE. Em um plano munido do sistema de coordenadas cartesianas usual, a circunferência S possui dois dos seus diâmetros sobre essas retas. Isso quer dizer o seguinte, cara, que eu vou ter uma reta aqui, que é a 4x menos 3y mais 2. Vamos achar a equação reduzida? Essa é que a gente chama de equação geral, que a gente viu na aula de analítica 2. A reduzida é só isolar o y. Joga o y para o outro lado, ele vai ficar positivo, e o 3 vem dividindo. Você vai ter aí 4/3 de x mais 2. Maneiro. A outra coisa que eu vou fazer é achar a reduzida da outra reta. Olha o que vai acontecer aqui. Vamos ver se tu tá bom mesmo. Quando eu for isolar o y, vou jogar o 3x e o menos 11 para o outro lado, você vai ter que 4y é igual a menos 3x mais 11. Trocou o sinal, né? E o 4 vai dividindo. E aí você chega numa situação em que o coeficiente angular de uma reta é o inverso do simétrico do coeficiente angular da outra reta. Ou seja, essas duas retas elas são perpendiculares. Tudo bem? Tá, vamos lá. Isso não vai influenciar em muita coisa, mas vamos lá. Eu tenho, então, uma circunferência que eu quero a equação. Eu quero a equação da circunferência, beleza? Só para você entender, se eu tenho uma circunferência aqui, traço um diâmetro, e traço um outro diâmetro, seja ele perpendicular ou não, não me interessa, mas nesse caso eles vão se encontrar no centro do círculo, cara. Então, se eu igualar esses dois pontos, eu vou achar o centro do círculo. Essas duas retas, né? Vamos lá. Então, 4/3, opa, aqui faltou sobre 3, tá? Mais 2/3 de x mais 2/3 é igual a menos 3/4 de x mais 11/4. Joga o 4 multiplicando aqui para a esquerda e o 3 multiplicando para a direita. Você vai ter que 16x mais 8 é igual a menos 9x mais 33. Joga todo mundo que tem x para um lado, quem não tem para o outro. Você vai ter 25x, porque o menos 9 vem somando, igual a, olha que maneiro, mais 25, porque o 8 vem diminuindo. Você descobre que o x é igual a 1. E aí você substitui em qualquer uma das equações. Eu vou substituir nessa primeira aqui, tá? Y igual a 4/3 vezes 1 mais 2/3. Né? Você vai ter aí 4/3 mais 2/3, você vai ser 6/3, que dá 2. Então você achou que o centro da circunferência é o ponto 1, 2. E aí, tu sabe que a equação reduzida da circunferência é essa aqui, ó. X menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Se eu sei que o diâmetro é 6, é porque o raio é 3. Se eu aplicar tudo que eu descobri aqui, ó, eu vou ter a equação reduzida, que é x menos 1, eu tenho que trocar o sinal daqui, tá? Se eu tivesse achado menos 2, aqui viraria mais 2, tá? Ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a raio ao quadrado, 3 ao quadrado. Só que a equação que ele quer que você ache, a equação é a geral. Então eu vou ter que abrir esse produto notável. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo igual a 9. Jogando tudo para o mesmo lado, eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2x menos 4y. Aí eu teria 1 mais 4, que dá 5, mas o 9 vem diminuindo. Aí ficaria só o menos 4. Essa é a equação geral dessa circunferência. Gabarito, letra B de bola. Então, uma questão que é assim, tu tinha que, se você não entendesse de cara que o encontro de dois diâmetros é o centro, você tinha que tentar fazer um esboço da figura. Quando você fizesse o esboço, você ia perceber isso. A partir desse momento, cara, é braço, igualar as equações para achar o centro, igualar na equação geral, reduzida da circunferência, para poder abrir os produtos notáveis e achar geral. Braço, braço, braço total.
Então, olha essa aqui. No plano cartesiano, a reta t paralela à reta x igual a raiz de 3y. Cara, olha só, se você isolar esse cara, achar a reduzida dele, isolar o y, você vai achar que y é igual a 1 sobre raiz de 3x. Qual a conclusão que eu chego? Se essa reta aqui, que eu vou chamar de S, tá, for paralela a essa reta t, que ele está falando para mim, eu já sei que essa reta t é y igual a 1 sobre raiz de 3x mais b. Por que isso, Conder? Porque para S ser paralelo a t, olha só, para S ser paralelo a t, deixa eu botar aqui que bonitinho, só e somente só o coeficiente angular do S for igual ao coeficiente angular do R. Tudo bem? Beleza. Essa reta que é paralela, essa reta que eu achei aqui, 1 sobre raiz de 3x mais b, ela tangencia a circunferência dada no ponto Z igual a x de y. Y sendo maior do que 2. Para os pontos x igual a 2, 0 e y igual a 0, 2, a circunferência, na circunferência, a medida do arco XYZ, que contém o y, é quanto? Galera, olha só que doideira. Primeiro eu vou traçar essa reta y igual a... Essa primeira reta, x igual a y raiz de 3, que se você arrumar, vai ficar igual a y igual a 1 raiz de 3 sobre x. Eu não tenho termo independente. Então, essa reta aqui, que eu vou fazer de vermelho, tá? Essa reta aqui, ela passa na origem, porque passa no y igual a 0. E ela forma com o eixo x um ângulo de 30 graus. Conder, de onde tu tirou isso? O coeficiente angular, o tal do MS, ele é a tangente do argumento, que é o ângulo formado da abscissa até a reta no sentido anti-horário. Esse ângulo aqui. E ele falou para mim que a tangente de 30 é 1 sobre raiz de 3. Mas mesmo que ele não tivesse dito, se você racionalizar esse cara aqui, você vai achar que a tangente é raiz de 3 sobre 3. Que é a tangente de 30. Você tem que saber esse número. Agora, vamos arrumar essa equação da circunferência. Ele me deu a equação da circunferência, eu vou fazer de amarelinho aqui, para diferenciar a conta. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 4y mais 4 igual a 0. Olha que maneiro, cara. Essa equação aqui é uma equação que a gente chama de equação reduzida da circunferência. Reduzida não, desculpa. É uma equação geral da circunferência. Está geral de um lado só. Eu preciso voltar para a reduzida, que é x menos x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Para voltar para esse cara, eu tenho que entender o seguinte, que se eu abrir esse produto notável, eu acho x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. E se eu abrir esse cara, eu acho o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Então, eu preciso completar esses quadrados perfeitos, trinômios quadrados perfeitos. Então, se liga só, vou aglomerar quem tem x de um lado, x ao quadrado menos 4x mais alguém, que eu não tenho a menor ideia de quem seja. Aí vou juntar a galera do y, mais y ao quadrado menos 4y mais alguém, que eu não tenho a menor ideia de quem seja, igual, todo mundo que não tem letra joga para o outro lado. Mais 4 vai para lá, vai virar menos 4. Cara, presta atenção. Se 2 vezes xc dá menos 4x, isso quer dizer que o x do centro vale 2, para 2 vezes 2 ser 4. Então aqui vai ter que entrar o 2 ao quadrado para completar esse trinômio perfeito. E aqui é o mesmo raciocínio, porque o número é igual. Só que presta atenção, cara. Eu inventei esse 4 e eu inventei esse 4. Se eu estou igual, se eu tenho a mesma quantidade de dinheiro que você é o lado esquerdo da equação, eu sou o lado direito da equação. Se alguém vem e coloca para você mais 4 reais, para a gente continuar sendo igual, alguém tem que vir e colocar 4 reais para mim, cara. Então, você veio de careta vermelha e inventou na cara de pau esse 4 aqui e esse 4 aqui.
Então, para manter uma igualdade, você soma o 4 e o 4 de novo do outro lado. Um 4 daqui e um 4 daqui. E aí, com isso, você acha a equação reduzida. Ó. X menos x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual, se você somar, menos 4 mais 4 mais 4, dá 4. Por que eu voltei para a reduzida, galera? Porque na reduzida, o centro é só trocar o sinal desses dois caras. Mais 2 e mais 2. Graças a Deus deu igual. E o raio é só tirar a raiz quadrada dessa resposta. O raio vale 2. Olha que maneiro que ficou essa equação da circunferência. Eu vou tentar fazer aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá bom. 2, 4, 6, 8. Eu estou tentando marcar aqui um número, uma escala, que me dê ali, de repente, um desenho que fique bonito, razoável. Bom, eu marquei aqui o ponto 2, 2, tudo bem? Eu marquei aqui um ponto 2, 2. Você vai fazer isso na sua prova, para você ter noção do que está acontecendo, que é o centro da circunferência. E outra coisa, o raio da circunferência é 2. Então, se eu olhar para cá, esse tamanho é igual a esse, que vale 2. A circunferência vai tangenciar o eixo x. E esse tamanho aqui é igual a esse, que é 2. Então, essa circunferência louca, ela vai tangenciar o eixo x e o eixo y, passando ali no centro 2, 2. Tudo bem? Eu acho que assim é perfeito. Beleza. Está aqui minha circunferência. Eu tenho o ponto x, que é o ponto 2, 0, é esse ponto aqui, ó, o ponto 2, 0 é o ponto x. E eu tenho o ponto 0, 2, que é o ponto y. Tudo bem? É o ponto y. Show de bola. Esse ponto z, x, y, ele é o ponto de tangência dessa reta louca aqui. Cara, se eu tenho uma reta paralela a essa reta vermelha, fazendo tangência com a circunferência, ou essa reta está aqui embaixo, tangente, deixa eu tentar pegar aqui uma tangente, ou essa reta está aqui em cima, tangente. Sim ou não? Só que dá um chabu. Por quê? Porque eu preciso que o y desse ponto seja maior do que 2. Eu vou ter um ponto aqui embaixo, onde o y está abaixo do y2, que o y2 está aqui, e eu tenho um ponto aqui em cima, onde o y está acima do y2. Então, com certeza, essa é a minha reta T. Eu posso ignorar a outra reta. Ficou claro isso, galera? Sim ou não? Eu vou apagar a reta de baixo para não poluir o nosso desenho, tudo bem? E vou fazer aqui. Vou tentar fazer uma reta paralela aqui. Tentei. Bom, eu preciso achar, então, esse daqui meu ponto Z. Eu quero o tamanho linear do arco XYZ, que vem daqui e vai até lá em cima. Tá? Eu vou marcar aqui, vou marcar de vermelhinho também. Bom, vamos começar a brincadeira. Bicho, centro e ponto de tangência, você não pensa, você simplesmente liga. Por que, Conder? Porque forma ângulos de 90 graus. Tudo bem? Então, aqui tem um ângulo de 90 graus, aqui tem um ângulo de 90 graus, deixa quieto aí. Repara nesse triângulo aqui que eu estou tentando desenhar. Vou aumentar um pouquinho a minha pilula. Esse cara aqui é um triângulo retângulo também, aonde esse ângulozinho aqui é de 30 graus. Então, esse ângulo é de 60. Só que esse ângulo e esse ângulo são opostos pelo vértice, também valem 60. Só que isso aqui é 60, 90, esse cara aqui vale 30 graus. Tudo bem? Sim ou não? Vale 30 graus. Aqui vale 90. Esse cara todo tem que somar 180. Como eu já tenho 90 e 30, eu já tenho 120. Faltam 60. Beleza? Caraca, Conner, que doideira, hein? Que doideira. Agora eu quero a medida do arco XYZ. XYZ. Eu sei qual é a medida em graus ou em radianos. Em graus acabou, cara. Em graus ele vai ser 90 mais 60. Esse ângulo aqui, o arco XYZ, ele vale 150 graus. Ou, se eu quiser passar para radianos,
Eu sei que 180 sobre 6 dá 30. Para 150, falta um 5. Tudo bem? 5π sobre 6. E aí, Conder? E aí que eu vou precisar achar o tamanho desse arco, o comprimento desse arco. Como é que eu vou fazer isso? Bom, se o raio da circunferência é 2, eu tenho que 360 graus está para 2πr. Lembra disso? A fórmula do comprimento de uma circunferência é 2πr. E o ângulo que eu quero de 150 graus está para esse cara cá aí que eu quero descobrir quanto é. Vamos lá, vamos resolver esse cara aqui. Multiplica cruzado. Aqui vai dar 4π, que vezes 150 vai dar 600π, é igual a 360k. Você pode dividir por 60 dos dois lados. Aqui vai dar 10 e aqui vai dar 6. Eis que você acha que o seu k vale 10π sobre 6, ou seja, 5π sobre 3. Qual é a grande dificuldade dessa questão? É você maldar que o que ele quer é o comprimento do arco e não o arco em si, o ângulo central ser igual ao arco ali da circunferência. Eu quero o comprimento linear, o tamanho mesmo se eu esticasse. E aí você tem que fazer aquela relação de 2πr é uma volta completa, 150 graus que nós achamos é o comprimento que eu quero achar. Faz a regra de 3 ali que eu fiz no final e abraço. Questão linda, difícil. Olha essa aí da Albert Einstein. O ponto A, 3, 4, pertence a uma circunferência lambda, cujo centro tem a abscissa sétima ordenada inteira. Então vamos só anotar esse cara aqui. O centro tem a abscissa sétima e o y pertencendo aos números inteiros. Maneiro. Uma reta R passa pelo ponto O, 0, 0. Maneiro. Tá. E pelo ponto A. E a distância de R até o centro de lambda é 2. Pô, questão bonita. Vamos lá, eu vou fazer um esboço, que eu não sei se é exatamente assim que dá a figura, tá? Mas eu tenho aqui um plano cartesiano XY. Tudo bem? Eu tenho uma reta que passa no ponto 0, 0 e no ponto A, que é o ponto 3, 4. Deixa eu fazer aqui o ponto 3, 4. 1, 2, 3. Aí o 4 vai ser 1, 2, 3, 4. Não, tem que fazer igual, né? 1. Vamos lá, vou marcar aqui. 1, 2, 3. Aí o outro vai ser 1, 2, 3, 4. Na mesma escala para não dar ruim, tá? Então tem um ponto A aqui, que é o ponto 3, 4. Aqui, ó, 3, 4. E aí eu vou ter a reta que passa na origem, 0, 0, e que passa naquele ponto louco ali. Tudo bem? Maneiro. Essa é minha reta louca, a reta R. Cara, preste atenção no bizu. Ele fala para mim que essa circunferência tem a abscissa 7. Tem uma abscissa 7. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quase, hein? 7. 7 e um cara inteiro. Então, na verdade, esse centro da minha circunferência, ele está exatamente em cima dessa linha x igual a 7. Sabendo que o y é um número inteiro. Ele não falou se é inteiro, positivo ou negativo, falou que é inteiro. Abraço. Beleza? Cara, vou botar aqui só para exemplificar. Ele me falou que a distância do centro da circunferência, vamos chamar esse cara aqui de centro, não sei quem é o valor, é 7y, pode estar em cima, pode estar embaixo, tá? A distância desse ponto até esse cara aqui, até essa reta, é 2. Eu quero o raio da circunferência. Maneiro. Cara, vamos lá. Essa reta ela não é tangente na circunferência a princípio, tá? Vamos achar a equação da reta primeiro. Como é que eu vou fazer isso, Conder? Bom, a reta R, ela passa no ponto 0, 0 e no ponto 3, 0. 3, 0 não, desculpa. 3, 4. Tudo bem, aqui é um 4. Tá. De cara, eu sei que o B é 0 porque é o termo independente.
E eu sei que o coeficiente angular é ΔY sobre ΔX. Amigo, isso é vida. Isso é vida. Então, você vai fazer 4 menos 0 sobre 3 menos 0. Então, essa equação é y igual a 4/3 de x. Tudo bem. Só que para fazer distância ponto a reta, como eu já fiz aqui, eu acho, você vai fazer o módulo de ax do ponto mais by do ponto mais c sobre a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Beleza? Maneiro. Desculpa. Não é coronavírus. Ele falou que essa distância vale 2, a gente substitui. Só que antes eu vou ter que transformar essa equação reduzida em equação geral da reta. Como é que eu vou fazer isso? Jogo 3 para o outro lado e depois jogar tudo por um lado só. Eu vou preferir jogar o y para a direita. Eu tenho toque, eu gosto do x positivo. Então, o meu a vale 4, o meu b vale menos 3 e o meu c vale 0, porque ele não existe aqui. Então, essa distância que vale 2 vai ser módulo de 4 vezes o x do ponto, que é 7, menos 3 vezes o y do ponto, que é y, que eu quero descobrir, mais o c, que é 0, sobre raiz de a, né? Vai ficar aqui, a, que é 4 ao quadrado, mais b, que é menos 3 ao quadrado. Cara, embaixo, essa conta já apareceu 500 vezes para mim. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. 16 com 9 é 25. Esse cara de baixo aqui vai dar raiz de 25, que é 5. Então, eu já vou pegar esse 5 e jogar para lá e falar que é 10. Então, eu vou ter aqui dentro o seguinte, módulo de 28 menos 3y é igual a 10. Equação modular, cara. Equação modular, você vai ter que abrir duas frentes. Ou 28 menos 3y é igual a mais 10, ou o 28 menos 3y é igual a menos 10. Tudo bem? Quando esse 28 vier diminuindo, você vai ter que menos 3y é igual a menos 18. Y igual a mais 6. E nesse caso aqui, eu tenho que menos 3y, se o 28 vier negativo, vai ficar menos 38. O y vai dar tipo 12, alguma coisa. E esse cara está eliminado. Conder, por quê? Não pode dar um número quebrado? Pode. Só que na questão ele deixa claro, olha aqui, deixa eu voltar aqui na questão. Na questão ele deixa claro o quê? Que o centro tem 7 e a ordenada, o y, é um número inteiro. Então, o centro ele vai ser quem? 7 e, que a gente achou lá para o y, 6. Maneiro. Maneiro, passei demais. E aí, Conder, o que mais que eu tenho que fazer? Agora vamos resolver o que ele quer, né? Eu quero o raio da circunferência. Como é que eu vou fazer para achar o raio da circunferência? Amigo, eu tenho o centro da circunferência e eu sei que o A é um ponto que é... Aqui, ó, o ponto A pertence à circunferência. Então, se eu fizer a distância do centro até o ponto A, é o raio, que é exatamente o que eu quero, beleza? Então, agora eu vou fazer uma distância ponta a ponta. É legal porque eu relembro a fórmula, né? A distância de AC. Só tentar decorar aí o A, né? O A é 3,4 e o C é 7,6. O A é 3,4 e o C é 7,6. Então, eu vou fazer agora a distância do A até o C. Dado que o A é 3,4 e o C é 7,612. A distância entre dois pontos vai ser ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado. A raiz da soma das diferenças das abscissas e as ordenadas ao quadrado. Então, esse cara ficaria assim, ó, vamos lá. Raiz de... quanto é 7 menos 3? 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado. Mais... Tem que seguir a mesma ordem, tá? Se eu fiz centro menos A, eu vou ter que fazer centro menos A. Eu não posso trocar a ordem. 6 menos 4 vai dar 2, fica 2 ao quadrado. Você vai ter aí raiz de 20. Raiz de 20, eu nem olhei lá para ver se tinha que racionalizar, aliás, botar na menor forma possível, né? Tirar daqui. Mas vamos fazer só para você treinar, ver se está certo. Raiz de 20 é 4 vezes 5. Aí o 4 sai da raiz, vira um 2, porque raiz de 4 é 2. E o 5 não consegue sair da raiz.
Então, o meu raio é 2 raiz de 5. Gabarito, letra 2 raiz de 5, letra D de dadinho. Linda, linda, linda questão. Distância ponta reta, distância ponto a ponto, equação, cara, pô, bonita, bonita. Bonita questão. E modular ainda, pô, maneiro. Próximo. Galera, essa questão do Enem, ela é sensacional. Uma galera teve dificuldade, ela é muito bonita. Para apagar os focos A e B de um incêndio que estava a uma distância de 30 metros um do outro, vamos só fazer aqui bonitinho. Então tem o ponto A aqui e o ponto B, que distanciam 30 metros, certo? Vou botar aqui 30M, bonito. O que mais que eu sei aí? Os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A da temperatura mais elevada fosse o dobro da distância desse bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevadas. Cara, galera, olha aqui. Essa distância é 2x e x, ok? Uma é o dobro da outra. Nessas condições, a maior distância em metros que dois bombeiros poderiam ter entre eles é... Galera, isso aqui é o seguinte. Esse cara... funcionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A da temperatura foi sempre o dobro da distância do foco B da temperatura. Tá bom. O grande lance é o seguinte, eu vou chamar esse ponto A aqui de um ponto qualquer. Vamos chamar ele de 0, 0, facilitar a minha vida. Como eu vou andar 30 para a direita, eu vou chamar esse ponto de 30 a 0. Quando eu queria chamar de 0, 30, eu vou lá para cima, tanto faz. E esse ponto aqui é um ponto XY, que eu não tenho a menor ideia de como tá. Mas eu sei que a distância desse ponto P até o A é o dobro da distância desse ponto P até o B. A distância de P até A eu faço pela fórmula ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Então vai ficar x menos 0 ao quadrado mais o y menos 0 ao quadrado. E a distância do ponto P até o B vai ficar a mesma coisa, só que com os pontos do B, né? Então vai ficar x menos 30 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado. Suave? Maneiro, né? Agora vamos igualar, porque eu sei que 2 vezes a distância de PA é igual à distância de PB. Aliás, errou! Ao contrário. A distância de PA é o dobro da distância de PB. Cuidado na hora de montar a equação para não cometer quase o erro que eu cometi. Repara que as duas distâncias estão com raízes, né? Eu vou botar aqui só para você ver e nunca mais repetir isso na vida. Então, você tem x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2 vezes... Olha aqui. Aí você vai botar aqui x menos 30 ao quadrado mais y ao quadrado. Suave. Eu vou elevar ao quadrado dos dois lados para eliminar... Só que, olha aqui que maneiro. As raízes. Do lado de cá, sobra x ao quadrado mais y ao quadrado, mas aqui eu vou ter que levar esse 2 ao quadrado. E aí vai sobrar x menos 30 ao quadrado mais o y ao quadrado. Bonita questão. Bom, vamos seguir a nossa vida. Vamos continuar abrindo. Quando isso aqui está muito feio. Senta e chora. Né? Vamos lá. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4 vezes... Vou abrir esse cara. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Papai do céu. Tudo bem? Vou ter que fazer a distributiva desse 4. Como é que vai ficar? Vamos lá. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4x ao quadrado menos 240x mais 3.600 mais 4y ao quadrado. Se eu jogar esse x ao quadrado e esse y ao quadrado para cá, eu vou ter 3x ao quadrado, tudo bem? Vou arrumar aqui, tá? Menos 240x
Esse y ao quadrado vem diminuindo. Mais 3y ao quadrado. Eu não tenho nenhum cara do y menor. E quem não tem y, vou botar aqui por enquanto, para você enxergar. Mais 3.600 igual a zero. Aí aqui, a galera buga. Mas eu sei que essa aqui é uma equação de uma circunferência. Por quê? Porque eu tenho x ao quadrado e o y ao quadrado e os coeficientes desses dois caras são iguais. Para eu poder trazer para reduzida, eu vou dividir essa equação toda por 3. O que eu vou achar? X ao quadrado menos 80x mais y ao quadrado mais 1.200 é igual a zero. Agora, meu amigo, é a equação da circunferência voltando para reduzida. Quem vezes 2 dá 80? 40. Então, esse cara ficaria x ao quadrado menos 80x mais 40 ao quadrado. Mais o y ao quadrado, que está sozinho, né? Então, não tem problema. Igual. Esse 1.200 vai para o outro lado, vira menos 1.200. E esse 40 que você somou aqui, você vai ter que somar esse 40 ao quadrado aqui. 40 ao quadrado dá 1.600. Então, você tem desse lado de cá, o x menos 40 ao quadrado. E desse lado de cá, o y menos 0 ao quadrado. E aqui ainda sobram 400. Então, esse cara, esse ponto aonde a distância para o foco A é sempre o dobro da distância do foco B, ele forma uma circunferência. De centro 40 a 0, olha que maneiro. E de raio 20, porque a raiz quadrada é de 400. Então, caraca, olha que viagem, cara, olha que viagem, que maneiro. Como eu tenho aqui. O raio é 20, né, que eu achei. Como eu vejo para vocês, a maior distância entre dois bombeiros é quando eles estão em extremidades distintas, quando eles estão opostos pelo diâmetro da circunferência, né? Quer dizer, então, vou redesenhar aqui só para você entender o que aconteceu. Eu tinha aqui um foco A, eu tinha aqui um foco B, e para resolver essa situação entre a distância de A e B, ficou decidido que... Deixa eu só refazer esse desenho aqui, galera, só um pouquinho. Eu tinha uma distância entre A e B que era de 30. Tudo bem? Aí, eu chamei o ponto A de 0, 0, B de 30, 0. Então, o ponto 40, 0 está para cá. Então, ele aqui ainda tem um 10. Está aqui, o meu ponto centro é o ponto 40, 0. Tudo bem? Foi o que eu achei como centro. E o raio da circunferência é 20. Então, essa circunferência, ela seria alguma coisa desse porte aqui assim. Tudo bem? Mais ou menos isso, digamos. Porque ela vai ter raio 20, né? Vai cortar antes do B, mas não chega lá no A. E aí, a maior distância possível entre dois bombeiros, respeitando esse lance da distância maior, do dobro do A para o B, eu vou ter que a maior distância entre eles vão ser 2 raios, sempre. Qualquer coisa menor do que 2 raios, a distância vai ser menor do que essa. Então, 20 mais 20, 40, letra B. Essa questão é uma questão que, para o Enem, primeiro que eu não acho ela fácil, eu acho ela difícil. Para você entender isso é difícil. Não é qualquer aluno. Segundo, que para o Enem, cara, é uma questão que você não faz em 3 minutos. Você faz ela em 10 minutos, 15 minutos. Você tem que pensar nela, tomar coragem para começar a fazer as questões, as contas. Então é uma questão que definitivamente é para pular. É legal de aprender aqui, mas ela é para pular. You count for him, Leah. Galera, olha essa lafuvés. Duas circunferências com raios 1 e 2 têm o centro do primeiro quadrante no plano cartesiano e ambas tangenciam os dois eixos coordenados. Essas circunferências se interceptam em 2 pontos distintos da coordenada x1, y1, x2, y2. O valor tá, beleza, vamos lá. Galera, essa questão é legal. Então, daqui uma circunferência que eu decidi que o raio é 1. Show? Esse raio é 1. E essa circunferência, ela vai tangenciar, sem sombras de dúvida, ele falou para mim que tangencia, o eixo x e o eixo y. Então, repara só que maneiro, cara. Repara só que maneiro. Eu sei que o raio é 1. Então,
Então, daqui para cá vale 1 e daqui para cá vale 1. Então, esse centro, que eu vou chamar de A, da primeira circunferência, tudo bem? O centro do A vale 1, 1. Então, facilmente eu consigo determinar o seguinte, que a equação dessa circunferência é x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 1 ao quadrado. Né? X menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Aí vem uma segunda circunferência. Vamos só ver se está certo. 2. Aí eu vou ter uma outra circunferência de raio 2. Está aqui a circunferência de raio 2. Eu vou fazer ela com uma outra cor. Que não seja azul, que azul já sei que fica muito ruim para vocês olharem. Fazer o amarelito. O amarelito está aqui. E aí a mesma lógica, né? O centro dela, que eu vou chamar de B, vai me dar aqui o lambda dele, o lambda 2, né? A circunferência lambda 1, a circunferência lambda 2. Vai ser quem? O centro vai ser 2, 2, porque o raio é 2 e 2, né? E vai ficar x menos 2, vamos lá, B é 2, 2, que a distância daqui para cá é 2, daqui para cá é 2. Então você vai ter aí x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual raio ao quadrado. Agora que vem a parada. Eu quero saber o seguinte, maluco. Ele disse para mim que essas duas circunferências se encontram em 2 pontos. Você seria capaz de calcular x1 mais y1 ao quadrado mais x2 mais y2 ao quadrado? E o que você acha desses 2 pontos? Depois faço uma conta louca. Tudo bem? Assim, vamos lá. O que eu posso fazer aí? Eu posso simplesmente fazer o seguinte. Igualar as equações. Não tem muito o que fazer, cara. Não tem muito o que fazer. Vamos igualar as equações. Repara só. Eu tenho aqui. Vou abrir a primeira, tá? Lambda 1 ficaria quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. A segunda, y ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo igual a 1. Esse 1 vindo diminuindo, eu ficaria com x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y mais 1 igual a 0. É essa a equação que eu tenho. Daí, então, contudo, no entanto, eu consigo também arrumar o lambda 2, que ficaria x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo mais o y ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo igual a 4. Produto total. Né? Deixa eu arrastar um pouquinho para o lado que eu escrevi atrás da minha cabeça. Né? Não sou transparente. Corta esse cara com esse cara, aqui vai dar 0. Você vai ter a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 4y mais 4 igual a 0. Caraca, olha só que legal. Essas equações são praticamente idênticas. Tudo bem? Se você subtrair uma equação da outra, olha só. Se você igualar as duas equações, digamos assim, vamos fazer melhor, subtrair não. Se você igualar as duas equações, você teoricamente acha os pontos de encontro das circunferências. Então vamos igualar x2 mais y2 menos 2x menos 2y mais 1 igual a x2 mais y2 menos 4x menos 4y mais 4. Beleza? Serelepe, pimpão, o que você faz? Corta x2, x2, y2, y2. E aí você vai ter o seguinte. Joga esse 4x, menos 4x, menos 4y para cá, vai ficar positivo. Mais 4x com menos 2x, sobram 2x. Mais 4y com menos 2y, sobram 2y. Esse 4 vem negativo, fica 1 menos 4, fica menos 3. Você achou uma equação geral de uma circunferência. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que essa equação que você achou é a equação que passa por esses 2 pontos. Suave, né?
Suave demais, demais. O que eu posso fazer, então? Se você reparar com um pouquinho de carinho e arrumar esse cara, você vai ter que a equação sempre vai me dar o ponto xy igual a... Jogo 3 para lá. Vamos lá, vamos devagar. Você vai ter que sempre 2x mais 2y é igual a 3. Eu vou fazer uma maldade com vocês, tá? Só para você entender aqui. O 2y, então, ele vai valer menos 2x mais 3. Então, o y, ele vai valer menos x mais 3 meios. Joguei o 2 dividindo todo mundo, tudo bem? Então, qualquer ponto que você queira, que passe aí nessa reta, ele vai ter o formato xy, sendo que nós descobrimos agora que o y vale menos x mais 3 meios. Ok? Sim ou não? Como ele quer que você faça, né? x1 mais y1 ao quadrado mais x2 mais y2 ao quadrado. Olha que maneiro, cara. Se eu somar esse x com esse y, independente de qual ponto seja dessa reta, se eu somar o x com menos x mais 3 meios, o mais x com menos x cancela, essa soma da abscissa coordenada nessa reta que a gente achou, sempre vai dar 3 meios. Então, x1 mais y1, seja qual for o ponto, fica ao quadrado. Fica 3 meios ao quadrado. x2 mais y2 também vai dar 3 meios ao quadrado. Você vai ter 9 quartos mais 9 quartos. Você vai ter aí 18 quartos. Simplificando, 9 sobre 2 ou 4,5. Beleza? Então, aí vamos ver qual foi a opção que ele me deu. Opa, 9 sobre 2. Olha aqui. Tá dando chabu. 9 sobre 2, letra C. Caramba, Conder, que questão gigante. Eu jamais faria uma questão dessa no Enem. Filhote, isso não é questão de Enem, isso é questão de FUVEST. Você que está estudando para fazer a prova do FUVEST, FAMEMA, FAMERP, esse tipo de braço para resolver questão, ela tem que estar com você. É sem medo, sai fazendo. Sai fazendo o que vai dando na tua telha. É outra prova. Você não tem que resolver uma questão em 3. Você não tem meia hora para fazer a questão. Mas você não tem que resolver a questão em 3 minutos. Tá? Ela é braçal e ela gasta muito tempo mesmo. Tá? Tá próxima? Galera, olha essa questão da OSCE também. No plano com sistema de coordenadas cartesiano usual, as equações das retas tangentes à circunferência que passam pelo ponto 0 é... Bom, galera, a equação que passa pelo ponto 0, ela vai ter o b igual a 0, né? Eu acho que isso aí vocês já entenderam, o termo independente é 0. Então, uma equação y igual... Cara, eu gosto de chamar de ax, tá? Aqui em analítica chama de mx, mas eu vou chamar de ax. Eu preciso igualar essa reta com essa circunferência para que eu possa achar aí os pontos de tangência. O grande lance é o seguinte, que o y vale ax, porque eu não tenho b. Então, vamos trocar tudo que é y por ax. Ó, x ao quadrado mais o y, que vai virar ax, que está ao quadrado, menos 10 vezes o y, que vai virar ax, mais o 16 igual a 0. E esses caras aqui vão me dar os pontos de encontro da circunferência, da reta com a circunferência. E como elas são tangentes, esse ponto é um único ponto. Cara, preste atenção no que vai acontecer. X ao quadrado mais a ao quadrado, x ao quadrado, menos 10ax mais 16. Eu não sei se você percebeu, mas eu vou botar o x ao quadrado em evidência aqui. Vai sobrar 1 mais a ao quadrado vezes o x ao quadrado, menos 10ax mais 16 igual a 0. É uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau tem 3 possibilidades. Se o delta dela for maior do que 0, tudo bem? Ela vai ter duas raízes. O que isso significa? Que a minha reta será uma secante, ela vai cortar a circunferência em 2 pontos. Se meu delta dele é igual a 0, eu vou ter duas raízes, esqueci de botar, né? Distintas. Se meu delta for igual a 0, vão ser 2 raízes iguais.
que no gráfico aparece só uma vez, né? Porque ela vai ser o mesmo ponto. Aí sim elas serão tangentes. E se o meu delta for menor que zero, não tem raiz real. Ou seja, elas são exteriores, elas não encontram a circunferência. Então, como eu quero que elas sejam tangentes, que está escrito aqui, eu vou fazer o delta desse cara igual a zero. Só que, nessa equação do segundo grau, o A dela é 1 mais A. O B dela é menos 10A. E o C dela é 16, que vai dar o x, certo? Então, o delta, eu sei que é B ao quadrado menos 4AC. Então, vai ser o B, que é menos 10A, que está ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1 mais A ao quadrado, vezes o C, que é 16. Isso tudo tem que dar zero, camarada. Você vai cair numa outra equação de segundo grau. Olha que maneiro. Você vai ter que 100A ao quadrado, faz a distributiva aqui, mas olha só, 4 vezes 16 dá 64. Então vai ficar menos 64 ao quadrado igual a zero. Até que a equação é tranquila, porque vai querer uma equação incompleta, cara. O 100A ao quadrado menos o 64A ao quadrado vai dar 36A ao quadrado menos 64 igual a zero. Eu não vou precisar fazer outro Bhaskara para achar o A. Basta jogar o 64 para lá, vai ficar 36 ao quadrado igual a 64. Você vai achar que A ao quadrado igual a 64 sobre 36. E aí, quando você for tirar a raiz quadrada dos dois lados, cuidado só com isso. Você tem que botar o mais ou menos na frente. Você vai achar aí 8/6, ou mais ou menos, eu vou ficar na frente, né? Eu vou ter que jogar aqui para cima, para eu não ter que me retirar da parada. Você vai ter, então, que o meu A vai ser mais ou menos 4/3. Legal? Então, eu vou ter aqui as duas equações da reta. Uma equação da reta é y igual a 4/3 de x, e a outra é y igual a menos 4/3 de x. Só que ele me deu as opções na forma geral. Né? Tá todo mundo igual a zero. E a gente achou a conta na forma reduzida, que é sempre melhor de fazer a conta. Passa para geral, joga o 3 para lá, 3y igual a 4x, joga o y para cá. Repara numa coisa que eu vou te mostrar. Eu gosto de que o x seja positivo. Então, eu joguei o 3y para lá. Mas nada me impede de jogar o 4x para cá. Menos 4x mais 3y igual a zero. Essa equação e essa, elas são iguais, cara. Tudo bem? Só troquei a posição ali da onde vai ficar o zero. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Jogo o 3 para lá, eu vou ter que 3y igual a menos 4x. Jogo o 4x para lá, você vai ter que 4x mais 3y igual a zero. Ou, se você quiser, menos 4x menos 3y igual a zero. Essas duas equações são iguais. Então, eu tenho 4x menos 3y, olha aqui, 4x menos 3y igual a zero, e a outra é 4x mais 3y igual a zero. Tá aqui, gabarito, letra C de cara, caramba, cara, caraô. É uma questão, galera, que não é difícil, mas você tem que ficar ligado nisso. Se eu tenho aí uma equação de reta incompleta, e eu quero que essa reta seja tangente a uma circunferência, eu vou jogar a equação da reta dentro da equação da circunferência e vou achar uma equação de segundo grau, sempre. Se ela for secante, o delta é positivo. Se ela for tangente, o delta é igual a zero. E se ela não encostar, se ela for exterior, aí o delta é negativo. Esse tipo de questão é clássico, né? Caiu na USE e cai bastante nas vestibulares particulares aí e as de interior, tá? Para medicina e tudo mais, tá bom? Olha essa aí também da USE. A USE adora a circunferência. Olha aqui, ó. No plano cartesiano usual, a equação da circunferência que contém esses pontos é x ao quadrado mais y ao quadrado mais my mais n igual a zero. Eu quero o valor de m ao quadrado mais n. Galera, substitui os pontos. É o que eu posso te falar, né? Nesse primeiro ponto, x é menos 4 e o y é zero. Então vai ficar assim, ó. Menos 4 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais m vezes 0 mais n igual a zero. Você vai ficar com 16
esse vai morrer, tudo zero, mais n igual a zero. Você acabou de descobrir que n é igual a menos 16. Se o n é igual a menos 16, agora eu posso ter essa equação no lugar do n menos 16. Se eu botar esse ponto 4, 0, eu vou eliminar os m's de novo, porque eu vou botar zero nos mesmos lugares. Então, eu vou inverter, vou usar esse ponto x08 aqui. Então, ficaria 0 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, mais n vezes 8, menos 16, que é o n, igual a zero. Então, você vai ter aqui 64 mais 8n menos 16 é igual a zero. Quanto é 64 menos 16? Cara, 64 menos 16 dá 48. Então, vai ficar 8m mais 48 igual a zero. Ou 8m igual a menos 48. m igual a menos 6. Como eu quero que você faça m ao quadrado mais n, eu quero menos 6 ao quadrado menos 16. 36 menos 16, porque ao quadrado o sinal fica positivo, você vai achar que a soma desses caras aí vai dar 20. Gabarito letra D, moleza. O dobro da área do triângulo equilátero inscrito numa circunferência de equação tal, representado no sistema de cartesio. Ah, tranquilo, cara. Vamos lá. O que eu tenho que lembrar da minha vida aqui? Se eu tenho uma circunferência, tá? E dentro dessa circunferência eu tenho um triângulo, eu vou tentar fazer um triângulo equilátero, tá? Eu tenho um triângulo equilátero. O que eu posso saber disso? Que o centro da circunferência é o circuncentro. É o centro das mediatrizes. Só que como ele é um triângulo equilátero, ele também vai ser em centro, baricentro e ortocentro. Se eu fizer isso aqui, eu sei que o baricentro divide a mediana numa razão de 2x para x. Beleza? E esse 2x é o próprio raio, porque aqui é o centro da circunferência. Então, qual é a maldade aqui? Vamos pegar essa equação da circunferência, eu já vou agrupar aqui os x todos. X ao quadrado mais 6x mais alguém, que eu não sei quanto é, igual a y ao quadrado menos 2y, igual não, desculpa, né? Mais y ao quadrado mais menos 2y, mais alguém que eu não sei quanto é, igual a esse 6. Menos 6 está sozinho, vai para o outro lado, vira mais 6. Esse cara é a forma geral, né? Na verdade, nem é mais, a geral era essa, eu dei uma bagunçada aqui. Porque eu preciso que ele volte a ser a forma reduzida da circunferência. Tudo bem? Quem vezes 2 dá 6? 3. Então, o segundo termo é 3, vai entrar um 3 ao quadrado. Mas aí eu vou ter que somar um 3 ao quadrado do lado direito. Quem vezes 2 dá 2? O 1. Então, eu vou ter que somar um 1 ao quadrado. Mas vou ter que somar um 1 ao quadrado do outro lado também. Então, esse cara aqui, como aqui tem o mais, ele vai ser o x, que é o primeiro termo, mais o 3, que é o segundo termo, ao quadrado. Esse cara, como tem o menos, ele vai ser o y, que é o primeiro termo, menos o 1, que é o segundo termo, ao quadrado. E se você somar 6 com 9 e 1, vai dar 16. Conclusão que eu chego com a equação reduzida, que o centro é menos 3 e mais 1. O centro, galera, é sempre trocando o sinal, porque na fórmula está menos x0 menos y0. Esse menos muda o sinal. Se na equação tiver mais 3, é porque o x era menos 3. Se na equação estava menos 1, é porque o y no centro é mais 1. E o 16 é o raio ao quadrado. Você acabou de descobrir, filho, que o raio vale 4. Se esse cara vale 4 e é o dobro da parte de baixo, a parte de baixo vale 2. Você acabou de descobrir que a altura do triângulo equilátero vale 6. Você tinha que saber que era o baricentro. E você sabe que a fórmula do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. E você iguala isso a 6. Você vai ter, então, que o L é igual. O 2 sobe multiplicando, vai dar 12. E o raiz de 3 vem aqui para baixo, dividindo. Ah, quando eu vou racionalizar. Calma, eu não quero o lado, filho. Eu quero o dobro da área. Então, não racionaliza. Por quê?
Porque a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Como eu quero o dobro desse cara, eu quero duas vezes o lado ao quadrado, que é 12 sobre raiz de 3 ao quadrado, vezes a raiz de 3, todo mundo sobre 4. Tudo bem? Vou cortar esse 2 aqui, que está me perturbando, com 4, esse cara já vira 2. E vou fazer esse quadrado aqui. 12 ao quadrado é 144. Raiz de 3 ao quadrado é 3, por isso que não precisava racionalizar. Vezes raiz de 3, e isso tudo ainda está dividido por 2. Eu posso simplificar o 144 por 2. Vai dar 72. E eu posso simplificar o 72 pelo 3, que vai dar 24. Então, o dobro da área é 24 raiz de 3. Quer dizer, é uma questão que ela não é longa, gabarito letra D, ela não é longa, porém, ela precisa de muito conhecimento. Primeiro, um conhecimento que é básico, é uma das primeiras aulas de geometria, que o baricentro no triângulo equilátero, ele coincide com todos os outros pontos. Então, você pode ali fazer uma relação. E que se o triângulo equilátero está inscrito num círculo, a gente já fez 500 questões com isso, em geometria espacial, em geometria plana, você tem que o raio, né, que é a parte de cima da mediana, da altura do triângulo equilátero, é o dobro da parte de baixo, por causa da relação das medianas, da baricentro, que coincide com a altura. E aí tu usa a altura para achar o lado, usa a fórmula e conta. Vamos na outra? Vitória régia, olha aí, é uma planta aquática típica da região amazônica. Suas folhas são grandes e têm formato circular. Tem uma capacidade notável de flutuação graças aos compartimentos de ar em sua face inferior. E um belo dia, um sapo que estava sobre a folha da Vitória régia, cuja borda obedece a essa equação aqui, apreciando a paisagem ao seu redor, percebendo que a folha que flutuava à sua frente era maior e mais bonita, resolveu pular para essa folha cuja borda é descrita por essa outra equação. Galera, isso é muito engraçado, né? Porque a contextualização era muito mal feita. A distância linear mínima que o sapo deve percorrer em um salto para não cair. Galera, isso aqui é maneiro. Eu tenho duas circunferências. Vamos achar a forma reduzida, que a gente vai saber raio, centro, tudo. Essa primeira, vamos lá, x ao quadrado mais 2x mais alguém, que eu não sei quem é, ao quadrado, mais y ao quadrado mais y mais alguém, que eu não sei quem é. Quem não tem letrinha vai para o outro lado, esse mais 1 vira menos 1. Tudo bem? A pergunta é a seguinte: quem vezes 2 dá 2? O 1. Então vai entrar 1 ao quadrado aqui. Quem vezes 2... Olha que maneiro. Quem vezes 2 dá 1? O meio. Vai entrar o meio ao quadrado. Caraca. Maneira a questão, cara. Muito maneiro. Então vamos lá. O que aconteceu? Eu achei então que é x mais 1 ao quadrado mais y mais meio ao quadrado igual, mais 1 com menos 1 morre, igual a 1 quarto. Conclusão que eu chego da primeira circunferência. O centro é menos 1 menos meio e o raio é a raiz quadrada de 1 quarto, é meio. Vou fazer a mesma coisa com esse outro maluco aqui. X ao quadrado menos 2x mais alguém que eu não sei quem é, mais y ao quadrado menos 3y mais alguém que eu não sei quem é. Do outro lado vai todo mundo que eu não quero, o mais que não tem letra. Mais 1 vira menos 1. Suave. Quem vezes 2 dá 2? 1. Quem vezes 2 dá 3? O 3 meios. Então, eu vou ter que somar 1 ao quadrado aqui e vou ter que somar um 3 meios ao quadrado aqui também. Olha que maneiro, cara. Eu vou ter x menos 1 ao quadrado, porque tem esse menos aqui, mais o y menos 3 meios ao quadrado, igual, menos 1 mais 1 morre, 9 quartos. O centro dessa circunferência é o ponto 1, 3 meios.
E o raio é a raiz quadrada de 9/4, 3/2. Isso aqui é muito maneiro pelo seguinte, cara. Se eu for tentar botar no plano cartesiano os dois centros das circunferências, um é menos 1, tem que jogar mais para cá, peraí. Um vai ser menos 1 e menos meio, que está aqui. Vamos botar assim. Vou fazer aqui 2, 4, 6, tá? O menos 1 aqui e o menos meio. Tá aqui. Então aqui é o centro, foi ou não? Aqui é o centro. E o raio desse cara é meio, tá? Então, o raio desse cara vai estar aqui. Ó. Vamos lá, vamos tentar desenhar essa circunferência de uma forma bonitinha. Vai ter que ser um pouquinho menor, não tem problema. Aqui tá bom, não é isso? Vamos lá. Essa aqui é a primeira circunferência. Centro menos 1, menos meio, raio meio. Vai ter que ser tangente ao eixo X, sem problema nenhum. Essa segunda circunferência, ela vai ter o centro 1, né? 1 aqui, e 3 meios, que dá 1,5. Então vai ficar 1, olha só, 3, 6, na escala que eu fiz aqui, mais meio. É aqui, ó, o 3 meios, tudo bem? Vocês vão entender o porquê que vai fazer diferença esse desenho. E aí, essa circunferência, que vai ter esse ponto como centro e tangente ao eixo X, olha que viagem, ela vai cortar o eixo Y em mais de um ponto. Sem problema nenhum, sem problema nenhum, sem problema nenhum. Ficaria aqui assim, tá? Eu quero, então, a menor distância linear que esse sapo pode pular. Cara, se você for parar para pensar e falar assim, ó, se o sapo estivesse no meio da Vitória Régia 1 e pulasse para o meio da Vitória Régia 2, seria a distância do centro. Só que essa não é a menor distância possível. A menor distância possível seria isso, tudo bem, subtraído do que ela poderia, do que o sapo poderia caminhar da primeira Vitória Régia até a borda, pular até a outra borda e caminhar até o centro. Sacou? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer a distância dos dois centros e depois vou subtrair 1 meio e 3 meios. Olha que irado. Bom, o primeiro centro era menos 1, menos meio, e o segundo centro é 1 e 3 meios. Distância entre dois pontos, galera, como é que faz isso? A distância entre o centro 1 e o centro 2 seria a raiz quadrada do delta x ao quadrado, diferenças de x, mais diferenças de y ao quadrado. Então, você vai ter raiz de quem? Vamos lá. 1 menos o menos 1, 1 menos o menos 1, cuidado, ao quadrado, mais, se você começou de baixo para cima, vai ser de baixo para cima, tudo bem? C1, C2. Então, vai fazer 3 meios menos o menos meio, ao quadrado. 1 menos menos vira mais, vai virar 2. 2 ao quadrado, 4. Mais. Menos com menos vira mais. Eu vou ter aqui 3 meios mais meio, o que dá 4 meios, o que dá 2. E esse cara todo aqui é 2. 2 ao quadrado, 4. Você vai achar que essa distância é raiz de 8. Que eu posso transformar, se eu quiser, em 2 raiz de 2. Como assim, Conder? Se você fatorar o 8, você divide ele por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1. Como é raiz quadrada, a cada dupla de números iguais, sai um deles. E quem sobrou fica dentro da raiz. Então, saiu um 2 e ficou um 2 lá dentro. Essa é a distância amarela, que eu vou ter que subtrair quem? Que eu vou ter que subtrair o meio do raio e o outro 3 meios. Então, eu vou ter que pegar o 2 raiz de 2, subtrair 1 meio e subtrair 3 meios. Subtrair 1 meio e depois subtrair 3 meios é a mesma coisa que subtrair 2, cara. A gente acabou de ver que se somar dá 4. Dá 2, entende? Ficar 4 meios, 2. Então, subtrair 2. Você vai ter 2 raiz de 2 menos 2. A Conder não tem esse cara aqui. Bota o 2 em evidência. Botou o 2 em evidência, sobra o raiz de 2 menos 1. 2 vezes raiz de 2 menos 1. Gabarito, letra A. Galera, espero que vocês tenham entendido. Revejam esse vídeo inteiro. Não se esquece de se inscrever. Beleza? Um beijão.